Nós vamos falar agora sobre o Cruzeiro, atualizar as informações. Cruzeiro em campo contra o Palmeiras. Amanhã o melão vai rolar, nós vamos falar disso. Hoje, Mike Costa, fenômeno do jornalismo, é nosso convidado com Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Então acompanhem, vamos começar a falar do Cruzeiro. Thiago Fernandes tem informação também na sequência. E orgulho e honra. Orgulho desse grupo pra caralho. E outro de honra. De honra porque honramos essa camisa aqui pra caralho. Fomos colocados à prova a cada jogo nesses últimos. E todo mundo que entrou deu conta do recado. Objetivo da permanência alcançado, agora é hora de sonhar com mais. Para garantir uma vaga na Sul-Americana, o Cruzeiro precisa apenas de um empate contra o quase campeão Palmeiras. Derrota ou empate do Santos contra o Fortaleza também garantem a classificação. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a chance do Cruzeiro disputar a Sula no ano que vem é de 90%. Esse primeiro momento, para mim, realmente o alívio por ter conseguido isso junto com o Cruzeiro e o foco de que a missão ainda não acabou. A última vez que o Cruzeiro participou da competição foi em 2017 e acabou eliminado na primeira fase para o Nacional. Não o Nacional do Uruguai, muito menos o Atlético Nacional da Colômbia, e sim o Nacional do Paraguai, também conhecido como Nacional Querido. No jogo de ida, 2-1 para o Cruzeiro, no Mineirão, mas na volta, eliminação nos pênaltis. Óbvio que não estava nos planos, que deixou escapar um jogo relativamente fácil de ser vencido. Eu diria que o jogo de Assunção foi mais fácil do que o jogo do Mineirão contra o Nacional. Mas se a gente não conseguiu, é porque certamente algumas coisas não funcionaram bem. O cenário mudou. Agora é a milionária Sul-Americana. O Fortaleza não levou a taça, mas embolsou 25 milhões de reais pela sua campanha. A LDU, campeã, ficou com 40 milhões de reais. E na Sula do ano que vem, o que não faltam são gigantes para serem derrubados. Pelo Brasil, Corinthians, Cuiabá, Leão, Internacional e Furacão já garantiram suas vagas. Boca Juniors e Olímpia também estão no páreo. Quem sabe o começo de mais uma trajetória histórica na competição, que era um dos objetivos traçados pela diretoria celeste já nesta temporada. Na tabela, o Cruzeiro ainda mantém o seu objetivo alinhado, né? 12ª posição, brigando ali pela vaga da Sul-Americana. A gente pode ver o copo meio vazio e meio cheio, né? A gente está 2 pontos, 1 ponto do rebaixamento e a 2 da Sul-Americana. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Para fazer raiva no torcedor. Eu estou aqui, nós estamos vendo aí a turma falar e eu estou escutando aqui no meu ponto, a turma pistola. Pô, mas escolheram as piores. Só para deixar a turma lá. Quando você tem um motivo para ficar feliz, que é o Cruzeiro ter se salvado, aí vem a turma e coloca as sonoras para irritar. Aí aparece o Manos, cara, meu Deus! Aí vem o Zé Ricardo, ai meu Deus do céu! Aí no final vem o Ronaldo, meu cheio. Mike Costa, tudo bem, Mike? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Ótimo, o Mike Costa é do site Trivela, que, diga-se de passagem, um site de respeito, de responsa. Nosso convidado especial hoje. Veja você, Mike, como são as coisas. Há alguns dias a gente ficava aqui discutindo sobre o desespero e a agonia com os colegas sobre um Cruzeiro, né? Lutando contra o rebaixamento. Eis que o tempo passou e o Cruzeiro não só se salvou, como já começa a olhar para aquilo que o Ronaldo disse ali, olhar o copo meio cheio. Aí está olhando o copo meio cheio, com a possibilidade de entrar numa Sul-Americana e de abiscoitar uma grana também. Impressionante como as coisas mudam depois de resultados, né, Mike? A gente combate tanto, mas eles é que definem tudo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Exatamente, eu acho que o mundo do Cruzeiro virou de cabeça para baixo nesses últimos dias, né? Só que eu acho que isso é um reflexo do que o próprio Cruzeiro planejou para a temporada. Lá no começo do ano falava de 13º lugar, né? Só que a gente tem que levar em consideração que no Brasil o 13º lugar briga para não cair até no final do ano. Então, assim, é uma projeção arriscada, mas acabou dando certo e agora a busca é pela vaga na Sul-Americana, né? Que além do valor financeiro, tem uma coisa muito interessante, que agora o campeão da Sul-Americana joga aquele jogo amistoso. Na verdade, não é amistoso, não, mas é um jogo apenas contra o campeão da Liga Europa, né? Isso. Aí teve o Del Valle contra o Sevilla lá na Europa e imagina que legal
Cruzeiro jogando uma competição lá na Europa contra o time europeu, né? Mas tem um porém. Mike, Valu, Elton e Thiago Fernandes, o monopólio da informação. Para isso acontecer, para isso que o Mike disse aqui acontecer, não pode o Cruzeiro repetir o modus operandi da temporada. Vai lá, busca um jogador que está encostado ali, vem cá que nós vamos tentar recuperar. Aí busca encostado ali, tem que botar dinheiro na mesa, Valu. Tem que investir, Valu. Não tem jeito de fazer futebol sem dinheiro, Valu. Conversa com qualquer treinador bom, experiente, qualquer diretor bom, experiente. Não se faz futebol sem dinheiro. Eu não estou dizendo para o Ronaldo pegar tudo que ele juntou na vida e meter no Cruzeiro, não é isso. Mas planejar melhor é gastar. Como gastou com o Matheus Pereira. Você trazer jogador que chega, farda e joga. Se não for assim, vai ficar dando murro em ponta de faca aí a temporada que é o que a gente não quer. Mas se repetir o modus operandi, o risco de dar errado é muito grande. Pois não, Valu, fala pro povo que o povo quer ouvi-lo. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores e principalmente o dinheiro que é investido. O Cruzeiro foi muito mal esse ano, especialmente na segunda janela. O Cruzeiro, e o exemplo disso não é o meu pessimismo que tantos gritam. Vamos pegar o último jogo do Cruzeiro, onde o Cruzeiro precisava muito do resultado. Quantos atacantes de referência o Cruzeiro tinha no banco de reservas? Ou no time titular? E quantos foram contratados? 3, né? O Gilberto, eu realmente não entendo como erro. Quando foi contratado, um jogador que eu achei que fosse dar ali algum tipo de retorno, 10, 12 gols. Agora, Henrique Dourado, Papagaio. O Papagaio não foi para o último jogo por opção técnica, em um jogo que o Cruzeiro precisa de vencer, o pior ataque da competição. Então, assim, é o tipo de situação, algumas análises foram muito equivocadas. Eu acho que é preciso que se sentem, se debrucem, como disse o Mike, o Cruzeiro vai chegar no objetivo, é o que tudo indica, mas será que foi esse o caminho? 4 técnicos durante a temporada, jogadores ficando afastados, voltando a ser reintegrados, muita gente que começou, cadê o Reinaldo? Cadê o Alisson? Cadê o Igor Formiga? Cadê o Matheus Davó? O Cruzeiro não tem tanto dinheiro assim para poder errar tanto quanto errou neste ano de 2023. Então, Valuzão, eu acho Boa tarde, Elton. Boa tarde. Por que você me apontou o dedo para mim? Não, é porque teve uma coisinha, dedo em risco, por teve quê? uma coisinha que você falou como premissa. Você falou assim, colocar dinheiro como premissa. Colocou, tem que abrir o cofre, tem que gastar, tem que... Vou só lembrar um time... Não, mas e a ressalva que eu meti? Um time, eu prefiro trabalhar com organização e planejamento. Isso que faltaram bastante à equipe do Cruzeiro. Eu vou só lembrar que a atual temporada de 2023 é a temporada de maior investimento da história do Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, a gente está vendo a situação que está vivendo. Que chega a última rodada do Campeonato Brasileiro. Peraí, uma coisa, outra coisa, Calma outra lá. coisa. Precisa ter organização, planejamento. Planejamento e organização, se não te colocar dinheiro mais do que colocou essa temporada, eles já mostraram que do jeito que você está querendo, eles não conseguiram. Às vezes não. Às vezes não posso trabalhar com as vezes. Olha a quantidade de jogadores que foram contratados na atual temporada do Cruzeiro. O Valu, se bobear, tem de cabeça o número de contratações. 27 contratações. Quantas dessas 27 contratações foram efetivamente importantes para o Cruzeiro? Então você está falando o que eu falei. Não. Tá. Porque gastar dinheiro gastou, HG. Exatamente. Eu acho que foi muito pior. A seleção foi pior do que o fato do dinheiro não colocado. Na minha Exatamente. visão. Na minha visão. Eu tô com o Valu. Elton, se eles pegarem dos 27, eu sou totalmente contrário a trazer Barca. Totalmente contrário. Se você traz... Mas não teve Barca. Não, 27 jogadores, cara. Barca, quando a gente fala que é a seleção de jogadores e às vezes muitos que a gente nem conhece. O que eu tô falando de colocar dinheiro... O tentou contratar pontualmente, principalmente no início da temporada. Em momento algum ele tentou pra mim fazer isso. Não, no início da temporada No início da temporada, sim. O Cruzeiro tentou fazer isso. Então tá, Gilberto, antes da temporada... Eu também elogiei o Gilberto. Aqui, eu vou deixar você falar. Mas peraí, mas eu fui citado. Você tem que deixar eu responder. Pode. Eu fui citado por ele. Eu tava te defendendo. Vamos pensar numa situação aqui, tá? Então tá, vamos lá. Vamos chutar aqui. Vamos. Cruzeiro contratou o Vojvoda. Chutando. Contratou o Vojvoda. Aí o Vojvoda sentou lá na reunião com o Gabriel Lima, com o Pedro Martins, aí pega a sonora do Elton e põe pra ele ouvir. Ele vai rir da cara do Elton, cara.
Por quê? Eu não estou falando que o Cruzeiro tem que botar 500 milhões aqui e falar agora é isso aqui. Não, não é isso. É que se for para contratar jogador para o nível que o Cruzeiro necessita e para aquilo que a torcida espera, não adianta tão simplesmente olhar para o mercado, não. Com criatividade a gente resolve o problema. Não resolve, porque eles tentaram usar a criatividade e não conseguiram. Ok. Então é o seguinte, Posso te responder? sem dinheiro não faz time Posso te bom. responder? 2024 vai ter mais, vai ser o primeiro ano que o Cruzeiro vai pegar. Não tem adiantamento de finalmente, cota. não tem, porque os irresponsáveis, que a justiça, aliás, deve uma resposta à torcida do Cruzeiro com relação ao andamento deste processo, 4 anos. Foram adiantados 4 anos de cotas televisivas e mais uma dívida de 600 milhões. Então, não é que vai subir, mas eu tô com você. Precisa de subir porque vai ter mais condição de subir. Ok, mas vamos lá. Pontualmente, vamos ser pontuais. A gente tem que pensar administrativamente também. Eu estou sendo o advogado aqui do Cruzeiro para pensar junto com vocês. Pontualmente, quantas contratações o Cruzeiro precisa? Lembrando que o presidente do Corinthians, lembrando que o atual presidente do Corinthians falou que no Corinthians de 2024 terá de 12 a 14 contratações, sendo pontual para esse elenco do Cruzeiro que está fechando o ano de 2023. Quantas contratações o Cruzeiro precisa? Eu meteria 4 bons jogadores. Bons jogadores, É. ok. É isso. Ok. Eu não acho Aí que não ia seja só fazer isso, não. loucura. Não. Tô dizendo que dentro do que o Elton tá Você falando, precisa, quatro você não pode boas fazer loucura, contratações. irmão. Não, mas ninguém Não pode existe. fazer loucura. Então você É o que contrata precisa, de 4. verdade. 4 com potencial. Potencial que a gente fala é Matheus Pereira é potencial. O Matheus Pereira provou isso ao decorrer da recuperação dele. Quais que ele posições? muda. Precisa de um defensor, mais um Pra mim, defensor. um volante, mais um meio e 2 atacantes. 2 volantes. O zagueiro também era bom, e né? Não, o zagueiro atacante. já o Zé e Não, volta peraí, aí, o Castan. peraí, só um ponto. O que vocês pensam pro Cruzeiro pro ano que vem? Porque, beleza, se for pra Uma campanha pensar melhor melhor que esse tabela, ano. 4 tá ótimo. Então, dentro É da isso. projeção da SAF, é 8º lugar, né, que eles falaram 2024, que é Então, brigar pela pensando- pré-Libertadores Pensando ali. no 8º lugar, pensando em brigar por pré-Libertadores, eu não acho que 4 jogadores seja o suficiente. Galera, Não, galera, eu eu tô acho. com você de Mas assim, vocês estão falando... Mas peraí, depende do Gente, nível. a gente tá falando de potencial. É isso aí, Jogador depende de do potencial. Peraí. Resolve. O que seria jogador de potencial? Resolve. Cara, Resolve. assim, 4 jogadores não dá. Não dá. Nós estamos falando de uma temporada longa, uma temporada de 60 jogos. Não estamos Peraí. contratando E- uma temporada. Primeiro você tem. São dois pensamentos. Nesse primeiro momento, o Cruzeiro contrata até junho. Mas isso é um erro pra mim. Eu não Elton. acho. Eu acho. não acho. Eu Porque acho os muito valores equivocado. que vão É. entrar. Gente, você vai jogar Nós Campeonato não estamos Mineiro. falando temporada, que não. apesar de eu amar o Campeonato Mineiro, ele gera déficit. Então Não, você é- não consegue fazer contratações altíssimas para jogar o Campeonato Eu tô Mineiro. falando do que eu acho ideal. Beleza. Pensando- Eu eu tô fico falando, com 4. do mundo ideal pensando em 2024. Eu não tô falando pensando no primeiro semestre, pensando no que o Cruzeiro pretende para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. É o 8º lugar? 4 jogadores para mim é pouco. Também. Eu acho que Tô com 4 você. jogadores é pouco. Que depende do Agora, nível se do o Cruzeiro jogador. precisar contratar, se o Cruzeiro quiser fazer um time forte o suficiente para disputar uma pré-Libertadores, ele precisa de mais jogadores. Ele precisa de pelo menos 2 zagueiros. De pelo menos 2 zagueiros. Tô com E aí você pode ser que não total. seja pode ser um reserva. Pode ser que o Zé Ivaldo se torne titular, o Castan seja titular, mas ele precisaria de 2 zagueiros. Ele precisaria de pelo menos mais 2 meio-campistas para jogar ou ao lado de Lucas Silva e Matheus Pereira, ou até na vaga de um dos dois. Ele precisaria de reformular bastante o um ataque volante, dele. um meio e 2 atacantes. 2 atacantes. Eu tô falando, gente, No pelo mínimo- amor de Deus, cara, Thiago, eu pra tô mim, falando no mínimo, pensando em... No mínimo 6. Isso, eu tô com valor. No mínimo, Cara, é mínimo tá mesmo. acontecendo, Então, assim, Elton, vamos pensar tá no ano que vem. acontecendo algo aqui no programa, irmão, que é algo espetacular. O Valu tá concordando com os Mas absurdos essa que o semana a Thiago gente diz. vai jogar junto lá no jogo da KTO, então a gente tem que se Aliás, eu vou acertar. te dar um totozinho em campo e você não, no coisa. Sou treinador, né, irmão? Então, eu vou ganhar do seu time. Vou lá Mas não. discutir na beirada do campo. Aliás, com eu o quero treinador. saber quem foi que tirou vocês dois do meu time, na trairagem. E ó, não vamos tergiversar, não. Não vamos tergiversar, não. Tá acontecendo algo muito importante aqui, jamais visto verdade. no programa, que é o Valu concordar com o Thiago. Thiago. Agora, eu falei 4 jogadores. Eu também falei Agora, 4. Quando eu falo de Depende, futebol sério, ele depende do nível das contratações, Mike. Eu não tô falando 4 cabeça de bagre. 4 cabeças de barco tem um tanto. Não, lá, ué. eu tô Não, mas falando ninguém tá falando disso. eu tô falando de jogador de alto nível, irmão. Se você traz um grande volante,
um grande meia e 2 grandes atacantes, aí alguém vai perguntar assim em casa, mas então fala aí os nomes, não, me paga, Tá. me coloca de diretor, Hoje- que eu trago, eu tento trazer as soluções, velho. Hoje, pra mim, o Cruzeiro não tem condições financeiras de trazer mais 4 jogadores, por exemplo, ganhando numa faixa de 800, de 600 Então mil você reais. quer o quê? Barca ganhando Não, 300? eu não tô falando de É barca. isso que você está desejando pro Não, clube? claro que não. Eu acho que o Cruzeiro tem que, se possível, melhorar essa condição para trazer, quem sabe, pelo menos 2 ou 3 jogadores nesse nível e jogadores que tenham sede, que queiram mostrar serviço. Exemplo, o Marlon é um jogador assim. Ele não tem 30 e tantos anos, não é um veterano, mas quis voltar ao Brasil, quis jogar. A gente vê que é um jogador que entende a história do Cruzeiro e ele pensa, ele tem muita lenha para queimar. Então, os jogadores ali também numa faixa de 25 até 30 anos que queiram realmente ainda conquistar alguma coisa. Jogadores que já estão estabelecidos, a gente viu que alguns que já rodaram, exemplo, Matheus e tal, vou deixar bem claro. O Cruzeiro tem que fugir desse perfil com relação à idade, jogadores que já rodaram muito por vários clubes e nunca tiveram uma temporada espetacular, que tem potencial. Eu também tenho potencial. E tem que ser inteligente. O Thiago está buscando uma informação ali, Mike, e você também é muito bem informado, o Thiago está buscando uma informação ali de que o Corinthians teria apresentado uma proposta pelo Marlon, tá? Não sei, o Thiago está vendo essa informação ali. Sobre a questão nós falamos aqui, eu e o Elton falamos de 4 jogadores, quando eu falei de colocar dinheiro é exatamente para isso mesmo, porque um jogador de expressão, um jogador para chegar, fardar e jogar, ele vai custar por mês, é isso mesmo, eu acho um escândalo, mas essa inflacionada que o futebol deu de muito tempo para cá, não é culpa nossa, né? Então quando você fala de um jogador de 300 mil por mês, normalmente é um bagre. Sim. Cara, um bagre custa 300 mil por mês. Se você vai querer um jogador para chegar, fardar e jogar, ele vai custar isso aí que o Valor falou. O Cruzeiro não tem condição. Cara, desculpa. 27 contratações. Das 27, você vai tirar no mínimo 15 das 27. Você olha e vai tchau. Se você não conseguir apurar 4 vezes 8, 32, 3 milhões e 200 na folha, você ter 4 jogadores de qualidade. E se esses 3 milhões e 200 não pagarem o salário de 15, aí nós vamos ver que o Cruzeiro realmente errou muito mais do que a gente imagina. E o Cruzeiro, além de contratar assertivamente, né, colocar esse dinheiro, fazer o investimento, é preciso de ter certeza no que contrata, na característica de jogador, no perfil. Por exemplo, 2 contratações assim que eu acho que batem uma de frente com a outra, desse ano que está acabando agora, é o Wesley e o Arthur Gomes. Eles são jogadores de características muito parecidas, curiosamente até o valor deles foi o mesmo, né? Então, assim, eu acho que também tem que procurar atacar as deficiências do time, porque o Cruzeiro, ficou claro nessa temporada que faltava um primeiro volante. Porque o Jussa não é aquele jogador, né? Um jogador para compor elenco ali, e os outros jogadores são jogadores que não são de marcação, de pegada, jogadores mais de passe. E aí não trouxe. Precisava de um zagueiro, trouxe o João Marcelo, que pode até ser bom, mas não jogou. Então, assim, não adianta também pegar e empilhar 3 pontas esquerdas, como tem hoje o Wesley, estava jogando de direita, mas ele é um ponta esquerda. O Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues, sem ter um volante de qualidade, porque aconteceu esse ano. O time todo torto, o time não consegue colocar em prática. Assim, joga bem, mas não consegue converter em gol, não consegue transformar em resultado. Cara, eu acho que o Cruzeiro na temporada, tenho certeza, esbarrou no aspecto técnico mesmo. Principalmente agora na reta final, com o Autuori e o Seabra, você via um quê de organização ali, meus senhores? Sim. Claro! Só que esbarrava onde? Na qualidade. Mas vem cá. Porque quando tracionou minimamente o Matheus Pereira, minimamente, ao resultado então, é isso que eu falo sempre. Foram 5 jogos. Você pega um que foi horroroso, que foi ruim, mesmo assim venceu, que foi contra o Fortaleza. Nos outros, você já vê ganho. Então, ou seja, esse elenco poderia ter tirado algo mais desse elenco. Eu acho que o Paulo Tuori e o Seabra estão sugando o que esse time pode entregar. Mas está entregando, o time não perdeu. Então, para mim, esse elenco pode se abstrair mais coisas dele. Popó, me dá a premiação aqui, só pra gente trocar uma ideia sobre o que o Fortaleza somou, e o que a LDU somou também, tá? A campeã e o vice-campeão. Então, foram 40 milhões para a LDU e foram 25.800, quase 26,
para o Fortaleza vice-campeão. O que acontece é o seguinte, para você chegar a ganhar mesmo que a Sul-Americana, ou mesmo disputar uma final, não tem jeito, gente. Tem que gastar. No orçamento, o Cruzeiro vai precisar colocar valores, porque eu vou contar uma história aqui rapidamente, antes de falar do colchão. O Leston Júnior, Sim. ele já me falou, eu já contei a história umas 200 vezes, mas porque é uma história que, como o Leston é meu amigo, então ele me contou isso, até foi aqui no programa. Ele falou, Everton, quando eu subi com o Tupi foi pra C, Elton? Da D pra C, né? Da D pra C e depois da C pra B, mas o Leston já não tava então mais. me parece que da C pra B, quando Leston subiu, tava. aí eu disse, ué, Leston, você subiu o Tupi, mas saiu, pediu pra sair? Ele falou, sim, Everton. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque quando... Foi D pra C. Você vai da D pra C, D pra né? C. É que ele saiu logo depois do acesso. Aí eu falei, mas porra, você sobe o time, agora você sai, que é a sua chance de fazer uma campanha. Ele falou, cara, a gente trabalha com orçamento. Então, quando, por exemplo, o Atletique, o Itabirito, o Vila Nova, o Guarani de Divinópolis, é orçamento. Então, eles sabem que tipo de time eles terão na temporada e ali eles começam a projetar o que vai ter. Para o Cruzeiro chegar e os próprios diretores abrirem para o torcedor que era para lutar contra o rebaixamento, cara, essa projeção do Cruzeiro vinha com base no orçamento. Eles sabem que sem dinheiro não vai. Só que eu entendo que quando o Ronaldo compra o Cruzeiro, quando o Ronaldo fecha com o Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro, ele precisa entender que o Cruzeiro não é uma SAF qualquer. Ah, não vou montar um time aí para revelar jogador, sabe? Que não tem pressão, Sim. que a torcida aceita qualquer bagrezinho, qualquer campanha desesperada. Não é assim, cara. Ô, gente, nós não podemos comparar o Cruzeiro com nenhuma SAF do Brasil, desculpa. Por mais que o Vasco seja imenso, que é um clube que eu amo, nossa, cara, eu acho o Vasco um clube muito foda. Cara, nós estamos falando do Cruzeiro, que é fora do eixo, é o time que mais ganhou títulos do Brasil, cara. Então você não pode contentar com uma campanha que você se salva na penúltima rodada e achar que na temporada que vem, não, melhorando um pouquinho já vai o cacete, cara. Vai o cacete. É contratar com inteligência, gastar, mas gastar com inteligência, porque caro é pagar 300 mil por um bagre que não joga, que quando entra em campo só faz merda, que irrita torcedor, que não faz a sua marca valorizar e que ele próprio não se valoriza. Por quê? Porque não tem qualidade. Fazer favor para empresário, para ficar passando sufoco na temporada, não faz o menor sentido, desculpa. O que faz sentido para mim e para você é dormir nesse colchão aqui, gente. Isso aqui, ó, você abra, eu vou mandar para você.